se preparava para o momento derradeiro do seu apostolado. Reuniu os seus discípulos ao redor da mesa e proferiu o sermão do cenáculo. Houve também naquela ocasião uma pequena cerimônia em que Jesus, como se for um escravo, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Simão Pedro, mostrando uma generosidade quase infantil, se recusava e achava uma temeridade os apóstolos se permitirem que o mestre, como se fora um escravo, lavasse os seus pés. E o Cristo, conseguindo penetrar naquele psiquismo e antevendo as circunstâncias da negação de Pedro, dizia: Pedro, ainda hoje irás me negar 3 vezes. E Pedro, extremamente magoado, perguntava: Mestre, será que não percebes que eu sou sincero no amor que sinto por ti? Sou seu servo para todas as horas, para todos os momentos. E Jesus, com um olhar extremamente complacente, diz a Pedro: Pedro, irás ver que o homem é antes frágil do que perverso. O dia amanhece e Jerusalém está completamente movimentada. O Cristo é preso, encarcerado, como prisioneiro ordinário, como chefe de uma quadrilha de salteadores. Uma situação de criminoso vulgar, extremamente humilhante. E o Cristo, com aquele semblante imperturbável. Os apóstolos, por medo, a maioria, debandou. Pedro continuou de longe, tentando verificar alguma oportunidade de dar assistência ao mestre, de longe. E então, naquela multidão, alguém pergunta: Ei, não és tu discípulo de Jesus? E Pedro responde: Não, não sou. Essa foi a sua primeira negação. E Pedro tenta justificar a sua própria consciência que é necessário que ele se mantenha livre para poder ajudar o mestre. Preso, como poderia resgatar a liberdade do mestre? E aí, mais uma pessoa das que estavam ali, próximas do local onde o Cristo estava preso, em praça pública, pergunta: És tu, discípulo do Messias, que veio resgatá-lo? E Pedro nega mais uma vez: Estás me confundindo. Não sou discípulo de homem nenhum. Essa foi a segunda negação. Momentos antes, Pedro, no movimento que para ele teve a intenção de ser um ato de coragem e de mostrar a sua fidelidade ao Cristo, fere com uma lança um dos soldados do exército romano. E isso, inclusive, gera repercussões maiores para o Cristo. E aí, um desses soldados aponta para Pedro e diz assim: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. E Pedro nega mais uma vez: Estás louco? É lógico que não posso ser eu. Pedro se afasta. A consciência o aturde. Ele se sente profundamente atormentado. Um sentimento de culpa toma posse do apóstolo.
e ele chora amarga e compungidamente. Até que nas suas divagações íntimas, nos seus momentos de tormento, ele vê a figura do Mestre, com aquele mesmo olhar complacente, aquele mesmo sorriso de bondade e mansuetude, e pede perdão. E se lembra das palavras do Mestre: Pedro, o homem é mais frágil que perverso. O sentimento de culpa é o aguilhão da consciência interior para que possamos verificar que infringimos a lei e que necessário é reparar. Mas observe que no caso do apóstolo, a figura de Jesus não permitiu que ele entrasse numa depressão e num processo de autoflagelação pelo sentimento de culpa. Não podemos permitir que isso aconteça. Erramos e erraremos, mas é necessário sempre lançar o olhar sobre as nossas atitudes, passar as nossas ações em revistas, analisar, pedir desculpas e nos retratar. Até a próxima, se Deus quiser.